esse negócio do peito aí, ele... Ai, cacilda. Ah, vambora. O vinho tá aí, mas tem que dar uma saída. Você encontrou ele? Respira. O texto bíblico é agora, né? Então dá pra começar. Eu deixei a chave lá. Ah, ele empresta. Bora. Beleza, Liz? Boa noite. Hoje, 8ª sessão ordinária, dia 27 de março de 2017. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Alves. Presente. Aloysio Oliveira Filho. Presente. Aparecido Donizete Teixeira. Presente. Brasilino Antônio de Moraes. Presente. Carlos Henrique Lopes Faustino. Presente. Daniel Giroto. Presente. Edmilson Manuel. Presente. Marcelo Fusquilo. Presente. Elias De Sisto, presente. Paulo Sérgio Miquelin. Presente. Francisco Carlos Cândido. Presente. José Roberto Pereira. Presente. Renato Gonçalves da Fonseca. Presente. Sônia Aparecida de Paulo Pereira. Presente. Valdirene Donizete da Silva Miranda. Presente. Havendo o número legal, sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Solicito aos senhores vereadores e demais presentes que se coloquem de pé para entoar o hino oficial do município. Haja vista ser a última sessão ordinária do mês. Cidade centenária, o teu povo quer te festejar, lembrando a tua história, para que todos venham te saudar. Do alto do cruzeiro se avistavam casinhas singelas e se dizia que elas, as casinhas, se chamavam Mocoquinhas. Teu nome então, Mococa, daí surgiu num brado e logo se espalhou ao povoado. Mais gente foi chegando de fibra e religião, fez-se a paróquia de São Sebastião. Marte padroeiro é de Mococa, o guarda protetor. Foi também guerreiro e deu à pátria sua vida e seu amor. Sob estrelas mil, no céu mais lindo deste canto do Brasil, esta cidade assim surgindo, aumentando, progredindo, a trabalhar, avante, sempre há de brilhar. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da 7ª sessão ordinária.
Ata da 7ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 17ª legislatura, realizado no dia 20 de março de 2017, presidente Carlos Henrique Lopes Faustino, secretário Elias de Sisto. A hora regimental, feita a chamada, verificou-se a presença dos vereadores Agimar Alves, Luiz Teliberto Filho, Aparecido Donizete Teixeira, Brasiliano Antônio de Moraes, Carlos Henrique Lopes Faustino, Daniel Giroto, Edmilson Manuel, Marcelo Fusquilo, Elias de Sisto, Paulo Sérgio Miquelin, Francisco Carlos Cândido, José Roberto Pereira, Renato Gonçalves da Fonseca, Sônia Aparecida de Paulo Pereira e Valdireno Donizete da Silva Miranda. Ata da 7ª sessão ordinária em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Ata aprovada. Solicito aos senhores vereadores que fiquem de pé para a leitura de um texto bíblico. Livro de Eclesiástico, capítulo 1, versículo 1. Toda sabedoria vem do Senhor Deus. Ela sempre esteve com Ele. Ela existe antes de todos os séculos. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente, comunique aos vereadores interessados em fazer o uso da palavra no expediente, que deverão se inscrever com a vereadora Valdirene Donizete da Silva Miranda, segunda secretária. Ofício recebido da senhora prefeita em resposta de requerimentos. Ofício número 163/17 em resposta ao ofício 0117 do vereador Marcelo Fusquilo. Ofício número 170/71 em resposta ao requerimento número 045 do vereador Agimar Alves. Ofício número 167/17 em resposta ao requerimento número 120/17 do vereador Aloysio Teliberto Filho. Ofícios 156/17 em resposta ao requerimento número 154/17 do vereador Aparecido Donizete Teixeira. Ofícios 165, 171/17 em resposta aos requerimentos número 03 e 165/17 do vereador Brasiliano Antônio de Moraes. Ofícios número 160, 164, 172/17 em resposta aos requerimentos 85, 123, 137/17 do vereador Carlos Henrique Lopes Faustino. Ofícios 152, 153, 159, 168, 169/17 em resposta aos requerimentos número 55, 124, 133, 157, 167/17 do vereador Daniel Giroto. Ofícios número 154, 155, 173, 180/17 em resposta aos requerimentos número 64, 158, 159, 161/17 do vereador Edmilson Manuel e outros. Ofício número 161, 162, 174/17 em resposta aos requerimentos número 26, 65, 131/17 do vereador Elias de Sisto. Ofício número 157/17 em resposta ao requerimento número 164/17 do vereador Sônia Aparecida de Paulo Pereira. Ofícios número 175, 181/17 em resposta aos requerimentos número 112, 165/17 da vereadora Valdirene da Silva Miranda. Todos os documentos que foram lidos se encontram disponíveis na Secretaria da Câmara Municipal de Mococa para consulta pública dos senhores vereadores e da população em geral. Ciente, senhores vereadores, arquiva-se.
Projeto de lei de autoria do vereador Luiz Celiberto Filho, número 9/2017, onde denomina de Leonilda Cossi Porto, a Rua 7, localizado no loteamento residencial e comercial Jardim Julieta Lima Dias. Cientes, senhores vereadores, encaminha-se a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Um balancete que dispõe sobre a receita da despesa da Câmara Municipal referente ao mês de janeiro de 2017. Cientes, senhores vereadores, encaminha-se a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos requerimentos. Requerimentos de autoria dos vereadores Daniel Giroto, Aparecido Anzete Teixeira, onde solicitam informações à excelentíssima senhora prefeita municipal interina, visando a destinação de um guarda municipal para o Complexo Esportivo Antônio Carmo Médici, popularmente conhecido como Quadras da Cidadania, com fotos em anexo. Requerimento em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria do vereador Brasilino Antônio de Moraes, onde solicita informações à excelentíssima senhora prefeita municipal interina acerca da possibilidade de encaminhar propostas de acordo com o manual do programa 100% Esportes para Todos, e com a resolução, seja número 09 de 20 de março de 2017, da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo. Pois não. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro à mesa, cumprida as formalidades regimentais da Casa, após a manifestação do nobre plenário, no sentido de ser oficiada a excelentíssima senhora prefeita interina do município de Mococa, Elisângela Mazini Mazieiro, para que sua excelência, por meio do departamento competente, informe esta Casa de Leis o que segue. Primeiro, há interesse e possibilidade dessa prefeitura encaminhar proposta à Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, de acordo com as exigências do manual do programa 100% Esporte para Todos, e resolução número 09 de 20 de março de 2017, visando celebração de termo de cooperação técnica entre a Secretaria e a Prefeitura para adesão do referido programa. Segundo, caso positivo, solicite que adote as providências cabíveis dentro do prazo estipulado, que é até 5 de abril de 2017, caso contrário, justificar. Terceiro, ainda em caso positivo, há possibilidade de destinar para o distrito de São Benedito das Areias, uma vez que o mesmo não possui pista de skate e nem de futebol society. Em anexo consta toda a documentação necessária. Requerimento em discussão. Com a palavra o nobre vereador Brasilino de Moraes. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, pessoal de casa que nos assiste, telespectadores, esse está na Secretaria da Justiça, aí está a documentação, vai ser liberada aí para mais de 50 cidades do estado de São Paulo, esse Campus Society, e é só mandar, mas tem até o dia 5 para que faça, encaminhe toda essa documentação. Eu liguei lá para saber, encaminhando essa documentação, é tudo certo, é um negócio na certeza, sem nenhum pequeno problema. Amanhã estarei procurando a prefeita, falando com ela, para ver se eu acho que é uma grande oportunidade, está tudo em mãos. Só isso que eu queria dizer, senhor presidente. Requerimento ainda em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento de autoria do vereador Carlos Henrique Lopes Faustino, onde solicita informações ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, DR, acerca de áreas do município de Mococa, pertencentes a esse departamento, a saber: considerando que a pista de rolamento que interliga a Avenida Tiradentes ao trevo de acesso para o distrito de São Benedito dos Areias, São Paulo, rodovia SP-340, é constantemente utilizado por munícipes locais. Considerando que, margeando citada pista de rolamento, há loteamentos que gradativamente estão sendo povoados, como, por exemplo, Residencial Carlito Quiris, Jardim Botânico. Considerando que, no local, há sérios problemas ligados ao escoamento de águas pluviais, entre outros. Considerando ainda que, não pertencendo tal área ao município de Mococa, nossa municipalidade encontra sérios problemas administrativos para ali desenvolver serviços de recuperação e manutenção da pista asfáltica e áreas anexas. Requer a mesa cumprir as formalidades regimentais da Casa, após manifestação do nobre plenário, no sentido de ser oficiado ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, o DR, para que informe esta Casa de Leis o seguinte: primeiro, atualmente, cabe ao DR a responsabilidade de manter em perfeito estado de conservação citada área, bem como imóveis, terrenos e anexo. A. Em caso positivo, tais serviços vêm sendo desenvolvidos. 2. Há pedido formalizado pelo Poder Municipal, Público Municipal, de doação da referida área ao município de Mococa. A. Em caso positivo, haveria alguma objeção desse departamento quanto à concretização da medida? B. Na hipótese de objeção quanto ao pedido, justificar. C. Em caso da não existência de referido pedido de doação, como o mesmo poderá ser formalizado e concretizado? Requerimento em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria dos vereadores Edmilson Manuel, Marcelo Fusquilo, José Roberto Pereira, Paulo Sérgio Miquelin, onde solicita a intervenção do presidente do PSD junto aos governos estadual e federal, visando destinar recursos para recapear as vias do distrito de São Benedito das Areias, município de São Paulo, município de Mococa, São Paulo. Requerimento em discussão. Com a palavra o nobre vereador Paulo Sérgio Miquelin. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, o motivo da gente estar realizando esse requerimento em prol de uma verba para recapeamento dos locais críticos do distrito de São Benedito é que já há muitos anos o distrito foi asfaltado e falta-se um recapeamento em alguns lugares críticos. Então já fizemos contato com o presidente Guilherme Campos e ele provavelmente vai estar disponibilizando uma verba para estar recapeando os lugares críticos do distrito de São Benedito. Requerimento ainda em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria do vereador Francisco Carlos Cândido, onde solicita informações da excelentíssima senhora prefeita municipal interina acerca da ligação da rede de iluminação pública e do serviço de manutenção asfáltica no loteamento residencial Carlito Quiris. Requerimento em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria da vereadora Sônia de Paula Pereira, solicita informações, excelentíssima senhora prefeita municipal interina, acerca das obras de construção do terminal urbano de passageiros de Mococa, localizado na antiga praça denominada Praça dos Caminhoneiros. Excelentíssimo senhor presidente, requer a mesa cumprir as formalidades regimentais da Casa após a manifestação do novo plenário, no sentido de ser oficiada, excelentíssima senhora prefeita
interina do município de Mococa, para que Sua Excelência, por meio do departamento competente, informe esta Casa de Leis. Primeiro, por que as obras de construção do terminal urbano de passageiros de Mococa, localizada na antiga Praça dos Caminhoneiros, estão paralisadas? Especificar os motivos. Segundo, qual a empresa responsável pela execução das obras? Especificar se houve processo licitatório ou outra forma de contratação. 3. Qual o setor, departamento responsável pela fiscalização das obras? São realizadas visitas e vistorias técnicas no local? Encaminhar relatórios. 4. Quais valores foram investidos pelo município nas obras até a presente data? 5. Há previsão para a retomada das obras? 6. Há previsão para a concretização das obras, bem como sua entrega à população? 7. Quais as providências serão adotadas com relação a tubulações que se encontram na rua José Bonifácio e que estão impedindo o trânsito pelo local? A. As tubulações serão utilizadas nas obras? Se sim, informar o início do serviço. B. Há a possibilidade de liberar o trânsito na referida via? Justificativa. O inciso 9 do artigo 9º da Lei Orgânica do Município por si só justifica o presente requerimento. Requerimento em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria da vereadora Valdirene Donizete da Silva Miranda e reitera informações, excelentíssima senhora prefeita municipal interina, acerca dos serviços de reparos no ponto de ônibus com cobertura do transporte público municipal, localizado na rua Roca Alegrete, no conjunto habitacional Gildo Geraldo, e com fotos em anexo. Bom, requer a mesa, cumpridas as formalidades regimentais da Casa, após a manifestação do nobre plenário, no sentido de ser oficiada, excelentíssima senhora prefeita interina, Elisângela Mazieiro, para que Sua Excelência, por meio do departamento competente, informe esta Casa de Leis. 1. Há possibilidade de determinar os serviços de reparos no ponto de ônibus com cobertura do transporte público municipal, localizado na rua Roca Alegrete, no conjunto habitacional? 2. Em caso afirmativo, informar quando. Caso contrário, justificar. Justificativo. Devido à precariedade do referido ponto no conjunto habitacional, os usuários do transporte público municipal ficam ao relento, sofrendo com as intempéries climáticas, chuva, vento, sol, enquanto aguardam pelo transporte. Se não bastasse, é comum presenciarmos idosos, crianças, gestantes e pessoas com crianças de colo, aguardando pelo transporte sem o mínimo de conforto e segurança. Informo que a referida solicitação já foi encaminhada à prefeita municipal através do requerimento 166/2017, onde foi emitida a resposta que o pedido está sendo estudado. Por isso, apresento o requerimento e aguardo novas informações. Também com fotos em anexo. Requerimento em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria do vereador Carlos Henrique Lopes Faustino. Solicita informações, excelentíssima senhora prefeita municipal interina, acerca de áreas integrantes do perímetro urbano, pertencentes ao Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo. A saber, excelentíssimo senhor presidente, considerando que a pista de rolamento e áreas anexas ao prolongamento da Avenida Tiradentes até se atingir o trevo de acesso para o Distrito de São Benedito das Areias, São Paulo, Avenida Tiradentes, até atingir o trevo, rodovia SP-340, é constantemente utilizado por munícipes locais, considerando que margeando o citado local há loteamentos com um número expressivo de moradias. Considerando que o local há sérios problemas ligados ao escoamento de águas pluviais, entre outros. Considerando ainda que, não pertencendo tal área ao município de Mococa, nossa municipalidade se encontra impedida de desenvolver suas atividades de rotina e prestar serviço no local. E queira a mesa cumprir as formalidades regimentais da Casa, após a manifestação do nobre plenário, no sentido de ser oficiada, excelentíssima senhora prefeita interina de Mococa, do município de Mococa,
para que Sua Excelência, por meio do departamento competente, informe esta Casa de Leis o seguinte. 1. A Prefeitura Municipal reconhece que citadas áreas, integrantes do perímetro urbano, pertencem ao Departamento de Estradas de Rodagem no Estado de São Paulo. 2. Por tal razão, a municipalidade não pode ali desenvolver serviços de recuperação e manutenção de acordo com o interesse dos munícipes. 3. Já foram adotadas providências administrativas junto ao DR, visando doação de referida área à municipalidade. A. Em caso positivo, porque a medida ainda não se concretizou. B. Caso negativo, justificar. Requerimento em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria da vereadora Valdirene Donizete da Silva Miranda, onde reitera informações da excelentíssima prefeita municipal interina acerca das obras de infraestrutura no trecho localizado entre o ESF Dr. Jacinto Liberti com o prédio Antiga Escola SES. Requerimento em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria dos vereadores Edmilson Manuel, Marcelo Fusquito, José Roberto Pereira, Paulo Sérgio Miquelin, onde solicitam à TV direta de comunicações estudos visando disponibilizar sinal para os moradores do distrito de São Benedito das Areias e Igaraí. Requerimento em discussão. Com a palavra o nobre vereador Paulo Sérgio Miquelin. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, gostaria primeiramente de parabenizar o Robertinho, junto com toda a equipe, pelo trabalho a qual realiza na TV direta de Mococa e aproveitar o ensejo para solicitar uma viabilidade para que o sinal consiga atingir o distrito de Igaraí e alguns pontos do distrito de São Benedito, visto que nesse momento político, aonde os candidatos tiveram a oportunidade de comparecer junto à TVD, o distrito foi lesado por não conhecer as propostas. E na quinta-feira também o debate político, o pessoal do distrito pergunta constantemente a respeito, porque eles não vão ter condições de estar assistindo esse debate. Então, gostaria de fazer essa solicitação para o Robertinho, se houver a possibilidade de ele estar viabilizando o sinal para o distrito. Requerimento ainda em discussão. Com a palavra o nobre vereador Gilmar Alves. Senhor presidente, nobre vereador, povo presente, quero parabenizar, vereador, pelo teu pedido também e dar essa força para o nosso distrito, mas deixar também o senhor ciente que os aparelhagens já está tudo ligado e antes foram roubados todos os aparelhos que tem lá no coisa, que tem lá na cabine, tudo foi roubado. E agora mandou um outro lá para ser consertado e já está tudo pronto. E faltava só um cabo. E que eu tinha perguntado ali para o Murilo e para o moço que é responsável, não sei porque eu viajei, disse que sábado ia ligar só esse cabo ali nesse aparelho para o distrito já ter essa ligação, já para nós ter a TV direta. Mas nós tivemos lá a TV direta em torno de uns 3 anos, em seguida, depois roubaram os aparelhos, e agora levaram para consertar e graças a Deus tem. E segundo cobrando lá também para São Benedito, ele falou que está com problema de transmissão. Diz que tudo onde que faz a medição, não é isso? Tudo que faz a medição não chega. Inclusive o nosso só chega porque tem que jogar por trás do Morro da Serrinha, jogar lá na fazenda, lá do outro que deixou pôr a antena, para chegar em Igaraí, porque esse morro também não deixa chegar em Igaraí. Mas eu agradeço a força aí também, e se Deus quiser, preciso perguntar lá para o Murilo se isso nós já temos o sinal com a graça de Deus. Obrigado. Não. Requerimento ainda em discussão, em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão.
Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria da vereadora Valdilene Donizete da Silva Miranda, onde solicita a senhora prefeita municipal interina, através do departamento competente, que notifique o proprietário do terreno localizado na rua Doutor José Pedro de Carvalho Lima, ao lado do número 596, para providenciar a limpeza conforme determina a legislação municipal. Requerimento em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria do vereador Valdilene Donizete da Silva Miranda, que reitera informações à excelentíssima senhora prefeita municipal interina acerca das obras de infraestrutura no trecho localizado na Avenida Jacinto Pisani, que corresponde entre os números 550 e 668 no núcleo habitacional Nenê Pereira Lima. Requerimento em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento também de autoria da vereadora Valdilene Donizete da Silva Miranda, onde solicita informações do excelentíssimo senhora prefeita municipal interina acerca da operação Tapa Buraco na rua Januário Batista, na altura dos números 152 e 158, localizado no Jardim Samambaia. Requerimento em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria da vereadora Valdilene Donizete da Silva Miranda, que solicita informações do excelentíssimo senhora prefeita municipal interina acerca da instalação de rede de iluminação pública na parte de baixo da rua Francisco Garófalo, localizado no Jardim Chico Piscina. Requerimento em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria da vereadora Valdilene Donizete da Silva Miranda, que solicita informações do excelentíssimo senhora prefeita municipal interina acerca da operação Tapa Buraco em todas as ruas do Jardim Samambaia. Requerimento em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria da Valdilene Donizete da Silva Miranda, que solicita informações do excelentíssimo senhora prefeita municipal interina acerca da manutenção na estrada do Pessegueiro, em trecho de acesso à fazenda Santa Eustáquia até Mococão. Requerimento em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Moções. De autoria do vereador Gilmar Alves, de profundo pesar pelo falecimento do senhor Francisco Dias Filho. Moção em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada por unanimidade. Moção de autoria dos vereadores Aloysio Deliberto Filho, Marcelo Fusquillo, Edmilson Manuel, Paulo Sérgio Miquelin, José Roberto Pereira, de congratulações e aplausos ao Laboratório de Análises Clínicas São Sebastião pela reinauguração de suas novas e modernas instalações. Moção em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada por unanimidade. Moção de autoria dos vereadores Brasilino Antônio de Moraes, Carlos Henrique Lopes Faustino, Paulo Sérgio Miquelin, de congratulações e aplausos ao time Guardinha, São Benedito Futebol Clube, campeão da segunda Copa de Verão de Futebol Veterano. Moção em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada por unanimidade. Moção de congratulações ao TG 02022, de autoria do vereador Carlos Henrique Lopes Faustino, na pessoa
e do subtenente Alessandro Aragão Pereira pela promoção da solenidade de matrícula dos atiradores da turma de 2017, ocorrido no dia 25 de março passado. Moção em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada por unanimidade. Moção de autoria da vereadora Sônia Aparecida de Paulo Pereira e o vereador Daniel Giroto, de profundo pesar pelo falecimento de Carlos Eduardo Fialho Carneiro. Moção em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada por unanimidade. Moção de aplausos. De autoria da vereadora Valdirene Donizete da Silva Miranda, a senhora Raquel Aparecida Cossolino Otsuco, coordenadora do Departamento de Saúde Municipal, pelos valiosos serviços prestados na saúde de Mococa. Moção em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada por unanimidade. Moção de autoria dos vereadores Aloysio Deliberto Filho, Marcelo Fusquilo, Edmilson Manuel, José Roberto Pereira, Paulo Sérgio Miquelin, de aplausos à pastoral familiar da paróquia São Sebastião pela promoção do Cerco de Jericó, ocorrido entre os dias 12 a 18 de março. Moção em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada por unanimidade. E, finalmente, moção de autoria da vereadora Valdirene Donizete da Silva Miranda, de aplausos e reconhecimento à senhora Rita de Cássia Santana, enfermeira responsável pelo ESF, Dr. Jacinto da Liberte, pelos relevantes serviços prestados ao município e pelo brilhantismo no atendimento aos pacientes. Moção em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos ofícios diversos. Ofícios recebidos de terceiros. Ofício número 122/17 da Promotoria de Justiça de Mococa em resposta ao requerimento número 04/17 do vereador Brasilino Antônio de Moraes. E ofícios número da OAB e de olho na Câmara e outros solicitando a revisão e alteração da lei orgânica do município e regimento interno da Câmara e plano diretor. E ofício número 41/17 da OAB, solicitando um projeto de lei no nosso município, instituindo no calendário municipal dia de conscientização e combate da violência contra a pessoa idosa, a ser comemorado anualmente, em 15 de junho. Todos os documentos que foram lidos se encontram disponíveis na Secretaria da Câmara Municipal para consulta pública dos senhores vereadores e a população em geral. Cientes, senhores vereadores, arquiva-se. Não havendo mais matéria no expediente, passamos à fase do uso da palavra do expediente. Restando o tempo de 2 horas do expediente, fazer a divisão dos minutos dos vereadores inscritos. Solicito o senhor secretário a chamada, 5 minutos para os vereadores inscritos. Bom, então eu convido o vereador Admar Alves, primeiro orador da noite. Senhor presidente, novo vereador, povo presente, gostaria só de deixar registrado com a minha palavra
que o deputado Itamar Borges, nós tivemos lá na Assembleia com ele, e nós nem sabia que ele fazia essa parte de saúde, Santa Casa, hospital, e aí nós fizemos um convite para ele, se ele pudesse vir trocar uma ideia com a provedora da Santa Casa. Então ele aproveitou o momento, ele teve aí hoje, teve eu e a Sônia, né, Sônia? Nós tivemos com ele lá na Assembleia e ele veio. Ele preside 2 frentes parlamentares. A primeira da Santas Casas e segundo do Hospital Filantrópico. Então nós falamos, quem sabe, o senhor trocando uma ideia lá com a nossa provedora, o senhor pode ajudar em alguma coisa. E ele teve presente, fez essa reunião, foi bem aproveitado e deixou à disposição ali da provedora lá, que ele vai nos ajudar com algumas coisas que precisar. E também voltando a falar também da TV direta, ele disse que foi lá, mas não deu certo alguns ajustes que deu, mas garantiu para nós que até no debates que nossa TV, se Deus quiser, já está funcionando. Tá? Obrigado, presidente. A próximo orador é a vereadora Sônia Aparecida de Paulo Pereira. Senhor presidente, novos vereadores, público presente, eu também gostaria de registrar, como a Gilmar falou, a presença do deputado estadual Itamar Borges e dizer que foi muito importante, né, o Gilmar já falou sobre ele, a visita dele para a nossa cidade. Então, quando nós viajamos, nós vamos até a Assembleia, a gente pede e, graças a Deus, a gente está sendo ouvido, né? É muito importante para a nossa comunidade a presença dos deputados aqui, apoiando, atendendo a nossa solicitação. Então, está nas mãos dele essa ajuda para a Santa Casa e foi de grande importância e temos certeza que nós vamos conseguir alguma coisa. E o Giroto também esteve presente, nos acompanhando essa visita na cidade, em alguns lugares, né, Giroto? E foi muito importante, eles deu uma cobertura total para nós. E como é bom, né, gente, a gente colher esses frutos e tomar a Deus que se vingue esse fruto que ele plantou aqui hoje, para que toda a população ganhe com isso, né? E durante essa semana nós teremos mais alguns deputados, autoridades aqui em nossa cidade fazendo essa visita, que também vai ser de grande importância para todos nós. Tá bom? Muito obrigado, uma boa noite a todos. Na sequência, eu quero convidar o nobre vereador Francisco Carlos Cândido. O nobre vereador brasileiro Antônio de Moraes. Bom, na sequência, eu vou fazer uso da palavra. Convido o nobre vereador Elias de Sisto. Bom, caro presidente Rincon, nobres colegas, público presente, especial de olho na Câmara que sempre nos acompanha, nos prestigia, nos ajuda, e público de casa também que nos acompanha. Quero, nesse momento, dizer da luta de nós vereadores, cada um insistindo na solução dos problemas. Quero destacar 2 pontos apenas que nós tratamos aqui nessa noite, da questão, por exemplo, que a Val levantou, diversos requerimentos, mas citar apenas um, tão importante e tão simples de resolver. Lá no alto, Val, do Gildo Geraldo, onde centenas de pessoas, crianças, idosos, pessoas com crianças no colo, um simples cimentado e uma cobertura. Quase que uma linguagem popular, pode-se dizer que uma obra de R$ 1,99, mas fundamental.
Coisa simples. Coisa simples, não é obra milionária, é coisa simples. Porque chove e faz barro. As crianças vão para a escola, tudo pé cheio de lama. Um cimentado, é coisa banal. Uma prefeitura que tem uma estrutura forte que nós temos, e não é exagero dizer que não faz porque não quer. E uma cobertura simples, né, para abrigar e proteger nossas crianças e todas as idades que usam lá. São centenas de pessoas diariamente. Então a gente vê que poucos recursos e um grande alívio e qualidade de vida para o nosso povo, fazendo uma obra simples e tão importante. E um outro exemplo também da grande vereadora, da Sônia, a respeito do que você colocou, é o do terminal urbano, tão importante, né? A gente só não entende por que não termina o terminal. Uma pergunta que vem assim, né? E além de não terminar, a gente tem que se desculpar constantemente com os moradores próximos do endereço lá na Rua José Bonifácio, que além de não concluir, ainda fizeram uma canaleta mais maluca que eu já vi, tão desnecessária, e que impede o trânsito. Então, pelo menos não tem a capacidade de concluir. O questão de bom senso, presidente, tinha que pelo menos liberar o trânsito, pelo amor de Deus. Para que fazer isso com os moradores, principalmente os comerciantes daquela região, né? O comércio está cheio de lojas do centro fechando, e ainda aquele pessoal que vive naquele próximo daquele endereço sendo mais sacrificado que os demais ainda. Então não dá para entender por que não termina o terminal urbano, e que se tem algum problema que não termine, mas pelo menos que libere o trânsito, questão de respeito, de educação, de bom senso. Então, parabéns pelo teu requerimento, e eu espero que você tenha êxito em ser atendida. Uma coisa também que eu vou dizer que não vai ficar 1,99, porque vai lá meia hora de máquina, desocupa o trânsito da terra, aquela coisa ridícula, daquela canaleta desnecessária, porque eu já estive várias vezes no local. Quer dizer, não vai envolver dinheiro nenhum, mas libera o trânsito, pelo menos, né? É o que você está pedindo, no mínimo. E que se justifique por que não conclui, que vai ser um benefício, vai tirar o pessoal aqui da porta do mercado municipal, que também fica exposto ao sol, sem nenhum conforto, etc., que todos nós sabemos. Mas por que não termina o terminal urbano, que não dá para entender. E finalizando minhas palavras, senhor presidente, eu quero mais uma vez também parabenizar o Gilmar, a Sônia, os vereadores do PMDB, pela vinda do deputado Itamar Borges, não é? Eu ouvi a fala dele hoje na Transamérica, eu o conheço pessoalmente, sei do trabalho dele, e a vinda dele para Mococa certamente vai acrescentar muito, principalmente relacionado à Santa Casa, que nós sabemos que o hospital para nós é tão fundamental, tão importante, e está assim tão precário, né? E a gente vê, se a gente pudesse voltar no passado, principalmente o eleitor mocoquense, certamente teria deixado a Mariette quietinha na Santa Casa, onde ia fazer um bom trabalho. Essa é outra Santa Casa, nós perdemos na Santa Casa e perdemos na Prefeitura, porque bagunçou os dois lugares. Elias, muito obrigado. Tempo esgotado. Não havendo matéria sujeita a deliberação na ordem do dia e nem mais escrito para o uso da palavra no final do expediente, passaremos à fase do uso da palavra na tribuna popular. Convido o senhor Jair Aparecido Alonso, presidente DONC, Grupo de Olho na Câmara, que ocupe o seu lugar na tribuna popular, conforme o protocolo número 317/2017. Assunto: abordar dois temas, processo legislativo e a importância das comissões permanentes. Informamos que as nossas sessões são gravadas e o senhor tem 5 minutos, de acordo com o regimento interno da Casa,
Como orador, o senhor é responsável pelas palavras que proferir, mas deverá usar termos compatíveis com a dignidade da Câmara, obedecendo aos princípios éticos e morais aplicáveis aos vereadores dessa Casa, vedando seu uso de expressões chulas e caluniosas contra a moral e os bons costumes, ou ofensiva a outrem. Se isto ocorrer, cessará o uso da palavra na tribuna popular, bem como se desviar o tema indicado na sua inscrição. Pode fazer o uso da palavra. Boa noite a todos presentes. Antes de começar a fazer o uso da palavra, eu gostaria que vocês refletissem sobre 5 minutos para se falar aqui, que é a Casa do Povo. Foi feita essa mudança, que era 20 minutos para 5 minutos. Geninho, tem que ser tá, só pertinente ao tema mesmo. Eu só estou falando só para analisar. Sim, o tema só para não fugir do contexto, por isso que eu fiz a leitura para você. Vamos fazer dentro de 5 minutos, se for possível. O que eu queria dizer a vocês é que Câmara Municipal existe em toda a cidade. Poder legislativo e muito pouco. Por quê? Porque uma Câmara que gasta grande parte do seu tempo com requerimento, moções, ela não é reconhecida pela população. Porque o verdadeiro trabalho da Câmara Municipal está nas comissões permanentes, está no próprio regimento. Lá, vocês podem discutir todos os temas pertinentes à cidade. Vocês têm autonomia para isso. Então, quando vocês se recusam ou não fazem esse trabalho, vocês se apequenam. E o poder está com vocês. Vocês têm um poder que não estão sabendo usar. Fazer requerimento, nada contra, mas não tem impacto social. E isso que eu gostaria de fazer. Então, e outra coisa, a maneira como funciona, que os projetos não são passados pelas comissões, isso pode ser questionado a constitucionalidade. Outra coisa muito importante, não existe, quando vem um projeto do Executivo e que vocês aprovam no mesmo dia, gente. Não tem previsão constitucional isso, vocês aprovam porque vocês querem. Isso pode ser questionado. Existe apenas 3 ritos na Constituição, que é o ordinário, que é o regime de urgência e que é o especial. E nenhum deles supre a passagem por essas fases. É isso que eu queria falar. Muito obrigado. Tem algum vereador que queira usar a palavra? Não havendo mais matéria sujeita de deliberação na ordem do dia, e já feito uso da palavra na tribuna popular, sob a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária, convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 3 de abril de 2017, segunda-feira, em horário regimental. Obrigado pela presença. Boa noite.